Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Glauber Carinhana, sou ortodontista como você e CEO da empresa Linea Ortodontics. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre refinamento. Refinamento, ou seria melhor dizer fases, e como é que eu entendo, como é que eu vejo isso? O alinhador, gente, quando se fala nesses casos, os números mostram que 70% a 80% dos casos de alinhadores precisam de um certo refinamento. Muitas vezes esse refinamento ele merece o nome justo. Pequenos movimentos que não foram totalmente entregues por aquele setup de alinhadores. Por outras vezes você ainda tem que fazer muita biomecânica, chegar numa classe 2, chegar numa classe 3, resolvendo esses problemas. Então, o que é, na minha opinião, esse tipo de conceito? Primeiro, vamos para o aspecto do paciente. Toda vez que o paciente pega um alinhador e veja lá, alinhador 3 de 20, 4 de 20, na cabeça dele, quando ele chegar com 20 placas alinhadores, você praticamente terá ali o final do tratamento. E na grande maioria das vezes, 70%, 80% não é o que acontece. Às vezes o paciente está em classe 2, que ele vai fazer uma sequência de setup, e depois ele tem que terminar o tratamento da classe 2, porque determinados números não são totalmente previsíveis. Então, quando é que eu vejo refinamento? Quando é que eu vejo fase de tratamento? No primeiro momento, para o meu cliente, fase de tratamento é quando eu tenho um caso um pouquinho mais complexo. Então eu já digo para eles, nós vamos precisar de 3, 2 ou até 4 fases de tratamento, ou setups, ou replanejamentos para finalizar seu caso. Então, observe, eu vou precisar de mais um setup de alinhadores para poder finalizar ou continuar aquele movimento. Isso acontece mais em casos complexos. Porém, quando eu estou num caso mais simples, ou quando aquele caso complexo virou ali um pequeno detalhe de intercuspiração, ou uma leve rotação nos incisivos, aí sim eu vou fazer um detalhe de acabamento, ou o chamado tal refinamento. Ou seja, para mim, refinamento no final significa acabou. Eu não posso errar o momento do refinamento, porque para o cliente vai ser um grande problema, uma grande dor. E aqui entra uma das questões mais importantes. Quais casos são refinamento, quais casos efetivamente são de fases, né? Então, unam sempre uma questão de complexidade e a fase de finalização. Se você está com o caso classe 2 e ele chegou em classe 1, você está começando a pensar no refinamento. Se você está no caso de classe 2, troca o setup e ainda tem que fazer mecânica de classe 2, ou mecânica sobre mordida, ou de expansão, ou de mordida aberta, você está falando de fases de tratamento. Para o meu cliente eu sempre falo, talvez eu tenha 2 a 4 fases de tratamento. Então eu uso muito pouco o nome refinamento, a não ser quando escapa, porque a cultura é dizer refinamento. Mas eu digo sempre ao meu cliente, olha, no seu caso talvez eu precise de 2 lances de alinhadores. Você vai receber uma caixa, depois recebe mais 2 caixas. Ou no seu caso, são 2 setups de planejamento. No seu caso, eu vou precisar de 4. Depende da complexidade. E isso, claro, vem de frente à situação clínica que você tem. Então, eu vou pegar um caso complexo, uma mordida aberta esquelética. Primeiro caso, aqui no planejamento, gera um número de alinhadores de 48 pares. O que eu faço então nesse momento? Como eu tenho que fazer uma intrusão muito grande e eu tenho que expandir também, então eu vou pedir para a empresa parceira um número de 15 pares no começo. E depois eu faço um replanejamento. Depois eu peço mais 15 e faço um replanejamento. E aí, assim por diante, de maneira que eu vou afinando o caso, eu já vou refinando o caso, eu vou finalizando o caso. Toda vez que você faz 1 ou 2 planejamentos durante o processo mecânico, a tendência maior é você ser mais assertivo no movimento. Então, casos assim, eu gosto sempre de utilizar o nome fases. Olha, para o seu caso, talvez eu precise de 3 fases de alinhadores, ou seja, nós vamos fazer 3 planejamentos, né? E realmente é um caso mais complexo. E dentro do trabalho de alinhador aqui, vamos tirar o vídeo para a gente poder explicar isso. Eu vou trabalhar uma fase em que não importa por quanto tempo eu vou ter, não importa, gente, por quanto tempo eu vou ter que intruir ou usar cada placa por 15 dias. Não, eu deixo essa placa 20, 25 dias, porque o trabalho de intrusão, que é um trabalho biomecânico mesmo, ele precisa de tempo. Então não adianta eu ficar trocando alinhador. Então nesse caso eu pedi, nessa época, 12 pares de alinhadores, fui alinhando, fui nivelando,
fui tratando rotações de uma maneira individual, como se os arcos não se tocassem. E efetivamente o arco superior foi feita uma intrusão, uma impactação com o bico parafuso, e o arco inferior eu intruí a parte posterior com levantes de oclusão com bite blocks. Então, olha só, 12 pares, eu vou chegar lá na ponta, no final do 12º alinhador, vou escanear novamente e vou replanejar o caso. Então aí eu estou falando de fase de tratamento e quem sabe aí com mais um jogo ou 2 jogos eu finalizo o tratamento e aí sim eu posso dizer para o meu cliente que talvez essa seja a última fase. Via de regra, de novo, eu não gosto de dizer isso. Então, refinamento ou fase? Para mim, sempre fase. Eu estou numa fase inicial, fase intermediária e fase final. E aí é mais fácil de controlar a ansiedade do seu paciente. Se você curtiu, clica aí, curtir. Passe para o seu amigo, compartilhe os nossos vídeos, siga o nosso canal. Clica aí no sino vermelhinho que sempre você vai receber uma notificação quando chegar um novo vídeo no canal da Linear Orthodontics. Muitíssimo obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até mais!